visão psiquiátrica, alucinações auditivas. Quem pode continuar lendo aqui? As consideradas alucinações auditivas ocorrem mais tipicamente em pessoas diagnosticadas como portadoras de transtornos psiquiátricos psicóticos, como a esquizofrenia, a mania ou a depressão psicótica. Elas são relatadas por mais da metade dos pacientes considerados esquizofrênicos. A qualidade e quantidade dessas alucinações podem auxiliar o clínico nesse diagnóstico. Se o paciente claramente relata vozes audíveis que comentam suas ações, discutem, repetem seus pensamentos ou são ofensivas, a psiquiatria considera que é provável que o transtorno seja psiquiátrico. Se o paciente relata ouvir, chamar seu nome ou outras alucinações auditivas breves e repetitivas, isso pode representar uma etiologia orgânica, como nas crises epiléticas parciais complexas, doenças do ouvido, ou ser sintomático de transtornos psiquiátricos, como o transtorno de conversão, transtorno borderline da personalidade, transtorno de somatização ou transtorno múltiplo da personalidade. E aí, Leila? Eu acho que é muito difícil quando você fazer um diagnóstico, às vezes diferencial, de uma coisa e outra, né? Porque às vezes já tem as duas coisas, né? No espiritismo a gente estuda isso e às vezes esse obsessor tá tão ligado ao obsediado que ele provoca isso e às vezes é difícil. Tem casos de um médium muito conhecido, um amigo, que ele falava assim que chegou num ponto do obsessor e obsediado estar tão ligado que não podia desconectar, porque se desconectasse, a pessoa ia encarnar. Então, era uma situação que ele teria que conviver mesmo com todos os distúrbios, porque não dava para separar mais devido à simbiose. Então, são casos e casos, cada caso a se analisar. Caramba, né? E geralmente são as três coisas juntas, né? A mediunidade desequilibrada, os obsessores, o obsessor, né? E alguma sintonia com a encarnação passada. Tudo junto e misturado e dá, né, o que chama de esquizofrenia, outros transtornos aí psiquiátricos. Muito complicado. Então, mas, por exemplo, a psicoterapia reencarnacionista, eu não sei se ela pode resolver esse quadro, eu acho que ela pode melhorar, né? Mas, na verdade, cada caso é um caso, não tem como prever, né, o que dá para fazer ou não. Teria que passar pela investigação, né, para ver o que pode ser feito. Desligamento apenas, ou pode até encaminhar esse obsessor para a luz. Teria que fazer experiência, né? Não tem como afirmar teoricamente. Você tem experiência nessa área, Marcos? Tem algum caso, assim? Então, pessoas que chegaram até mim com casos muito graves de surtos psicóticos mesmo, aí a gente manda fazer à distância, né? Alguém deitar por ela. E sai coisas, assim, realmente cabeludas. Mas pelo menos o desligamento a gente consegue fazer, sim. Desde que os mentores permitam, né? E a aí própria tem pessoa uma deitar melhor? é complicada. Melhora bastante, muito. Melhora muito. E aí não é só uma sessão, né? Tem 2, 3, 4, dependendo do caso. Mas dá um bom resultado, sim. Alucinações visuais são mais tipicamente associadas a transtornos orgânicos cerebrais, embora também possam ocorrer em pacientes não psiquiátricos, com perda visual recente, e pacientes com transtornos psiquiátricos primários. Elas associam-se à ingestão de alucinógenos, delírio, narcolepsia, epilepsia, enxaqueca, lesões do tronco cerebral, doenças do nervo óptico, pós-operatório ocular e descolamento do vítreo. Alucinações visuais também podem ocorrer em indivíduos sadios durante a privação sensorial ou do sono, hipnose ou sonhos. Pacientes considerados esquizofrênicos
relatam as alucinações visuais. Indivíduos com transtornos afetivos, como episódios de mania ou depressão, algumas vezes relatam alucinações visuais. E aí, Carlos? Eu acho que já está mais ou menos explicado no texto, né? Às vezes é por ingestão de alguns medicamentos, né, alucinógenos, ou de alguns problemas de epilepsia, enxaqueca. É como os outros textos anteriores, né, Carlos? Não dá para afirmar que é questão espiritual influenciando, né? Tem que verificar, investigar se tem algum problema visual mesmo, ou se é um problema neurológico, ou se é algum alucinógeno, remédio. Então, tudo tem que ter verificado antes de afirmar qualquer coisa. Mas, Márcio, mesmo um problema físico real pode ser causado por uma questão espiritual. Sim, claro. Por isso que tudo tem que ser Meu marido investigado, teve né? osteotomia, ele sofreu um acidente, numa das cirurgias ele teve infecção hospitalar. Ele fez 20 cirurgias, ficou 10 anos tomando antibiótico todos os dias na veia, em posto de saúde. E ele desligou numa apometria. É. Influência espiritual, olha só, né? Ocorrem alucinações táteis, geralmente em pacientes que tiveram amputação de um membro ou estão em delírio por supressão de drogas. A sensação de um membro fantasma, a sensação de que o membro ainda está presente, é relatada por muitos amputados. As alucinações táteis também ocorrem em transtornos psiquiátricos, como na esquizofrenia, ou em transtornos orgânicos, como no delírio e nas crises epiléticas parciais complexas, ou após a ingestão de alucinógenos. Alucinações olfatórias, cheiros, gustatórias, paladar ou sinestésicas de movimento do corpo são raras e experimentadas de modo mais comum por pacientes com crises epiléticas parciais complexas. Contudo, são muito encontradas em pacientes com transtornos psiquiátricos ou orgânicos. E aí, Marina, tem algum comentário aqui? Não, aí é aquela questão do membro fantasma, né, que é o duplo etérico, né, a pessoa sente ainda o perispírito, que tem essa sensação. Eu acho que o delírio, a questão da droga, que também abre o campo, né, e a pessoa acessa também outras entidades e também outras memórias, dimensões, acho, né. E essa questão do ayahuasca, Marina, você já experimentou alguma vez? Você é usuário disso? Não, Márcio, quando eu era adolescente, a minha família aí, a minha mãe, tudo, a gente ia na União do Vegetal. Eu nunca tive muito vínculo. E eu acho que a ayahuasca, assim, eu bebi algumas vezes. Eu era muito jovem, né? Não tinha ainda maturidade para ter um trabalho mais concreto com ela. Mas é uma ferramenta muito importante de expansão da consciência, sim. Você realmente tem uma percepção de eu mesmo, de espírito, de essência, diferente e importante. Acho que todo mundo devia beber pelo menos uma vez, mas não é para todo mundo. E eles fazem uma entrevista, perguntam, você tem problema psiquiátrico? Você toma remédio controlado? Mas a pessoa que tem, ela não sabe que tem ou não aceita que tem, como a minha irmã. Então, eles acabam dando para todo mundo. E esse é o risco. Então, minha irmã, e depois que a pessoa começa, ela não consegue parar, assim, porque tá sempre, não é porque vicia. O que vicia é a busca. Não é que o vegetal é viciante, mas a busca é. Então, você tem uma experiência de expansão tão grande, uma secreção tão grande de DMT, né, de dopamina, serotonina depois da sessão. Então, a pessoa acaba vivendo mesmo numa outra dimensão de existência. E se não for uma pessoa que tem uma saúde mental, emocional, um ambiente familiar que limpo, ou pessoa que fica sempre com pensamentos ruins, ou vive num ambiente com energia bem tumultuada, é complicado. Mas tem pessoas que conseguem sair de vício, de drogas e melhoram, né? É cada um com a sua experiência, não dá para generalizar. Mas quem tem saúde mental, quem tem equilíbrio emocional, é uma experiência válida, sim. Eu não gosto, assim, da questão da instituição religiosa, que quer controlar a tua vida, te dizer como é que é, né, o que você tem que fazer, tem um mestre lá que você tem que seguir.
né, respeitar essas coisas da instituição, mas usar de maneira independente, sem entrar naquela questão da instituição, do ego, né, da hierarquia que eles colocam lá. Mas o vegetal mesmo como ferramenta é muito interessante, mas não é para todo mundo. Cada um, né? É isso mesmo.